eu também estou respeitando o direito deles de serem assertivos, de chegarem para mim e dizer que não gostou da forma como eu falei ou da forma como eu agi em determinada situação. Tá? Então, essa assertividade vem muito de eu poder também reconhecer o que é de direito meu e o que é de direito do outro. Assim também como manter esse respeito. É sempre importante, né, gente, que eu mantenha esse respeito pelo que o outro fala, pelo que o outro faz, né, pelas opções do outro. Né, isso é muito importante. E ainda desse conceito, quando eu estou nesse processo, né, assertivo com relação à minha comunicação, eu começo a assumir responsabilidades sobre as minhas ações, sem fazer julgamentos e sem culpar outras pessoas. É eu entender que eu não preciso estar julgando o outro, ou preciso estar culpando o outro. Né? Eu entender também quais são as minhas responsabilidades. Se eu errei com o Luan, se eu errei com o Lucas, que eu peça desculpas. E que eu saiba como fazer esse pedido de desculpas. Ah, eu ofendi o Marcos Vitor, por exemplo, né? Eu ofendi ele. Eu preciso chegar e pedir desculpas a ele. Ah, eu estava ali com a Patrícia conversando, comentando sobre o Moisés, por exemplo. Né? E isso é legal, eu estou julgando. Às vezes eu estou dizendo que o Moisés pode ser uma pessoa não muito legal, pode ser uma pessoa que fale de uma forma grosseira. Né? E aí eu estou julgando, e às vezes eu nem conheço o Moisés, mas eu estou lá julgando o Moisés. Então, quando eu começo nesse processo de ser assertivo, de saber como falar, de manter esse respeito, né, de ser diretivo, de saber como expressar as minhas ideias e os meus sentimentos, eu, consequentemente, começo a parar de julgar o outro. Eu começo a parar de culpar o outro também, porque eu começo a assumir as minhas responsabilidades. Às vezes a gente se pega, né, falando de outra pessoa ou criticando alguém, e aí a gente diz, poxa, mas quem sou eu para julgar o outro? Né? Por que eu preciso estar julgando? Às vezes eu nem conheço a outra pessoa, né, e eu estou ali falando dela. Então, muitas vezes é importante que a gente faça também esse questionamento, tá? E aí, nesse processo assertivo, a gente também se percebe, né, assumindo essas responsabilidades. Isso, Jonathan, exatamente. Muitas vezes a gente vai com essa ideia aí. Ah, eu não fui com a cara de fulano. Mas às vezes você nem conheceu fulano. Às vezes você nem conversou com fulano, né? E aí, às vezes, a gente já tem aquele pré-julgamento. E aí também, quando a gente fala nesse processo de comunicação assertiva, nós estamos, né, confrontando de uma forma construtiva e acabamos também encontrando soluções satisfatórias quando existe um conflito. Quantas vezes a gente não gera um conflito por questões de comunicação? Por falta de comunicação, por falta de compreensão, né? De não ouvir o outro, ou então de achar que a Débora quis me dizer uma coisa, mas a Débora estava me dizendo outra coisa, mas aí eu não prestei atenção. Eu tive ruídos na minha comunicação. Nós vamos ver isso mais lá à frente. E aí, muitas vezes, a gente gera um conflito. A gente gera um conflito com o outro, porque muitas vezes a gente não para ouvir. A gente não busca compreender o que o outro está trazendo para a gente. Às vezes a gente quer resolver as coisas muito de uma forma imediata. Né? Às vezes você está fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Respondendo alguém no WhatsApp, falando com alguém aqui, né? Ouvindo aqui, ou então olhando, ou às vezes caminhando, correndo, e aí de repente você, às vezes gera até um conflito, e você não sabe. Acontece uma coisa, você fica, meu Deus, isso aconteceu, mas não era assim, não era para ter sido dessa forma, né? Eu acho que eu entendi errado, ou então houve falha na comunicação. Alguém queria falar? Eu vi que alguém Eu, aqui. uma vez, Eduardo. Oi, Eduardo. ó, tipo, acho que não só eu, mas eu gosto muito de jogar, tipo, jogos online. Aham. E daí, de um tempo pra cá, os jogos foram, tipo, por exemplo, você põe dinheiro pra comprar certas coisas. E aí eu, tipo, tinha feito uma recarga, que é o que dizem, pra comprar um objeto no jogo, um negócio lá. E eu tava conversando com Aham. minha namorada ao mesmo tempo no WhatsApp. Por esse motivo de comunicação, eu acabei me ferrando. Desculpa, tipo assim, no jogo, fazendo uma coisa Uhum. que eu não queria pra dar atenção ali, então, entendeu? Então, assim, questão de comunicação, eu errei aí, Sim. por ter E às tomado vezes, precipitações.
Aham. E talvez você tenha até pensado depois, poxa, acho que eu não falei com ela direito, né? Porque eu também estava jogando. Foi Às vezes não fica, justamente isso aí. né? Exatamente. Assim, o processo de comunicação, gente, é importante que você olhe ali no olho da pessoa, né? Ah, professora, mas era falando pelo WhatsApp. A gente estava falando por telefone, não sei. Mas é você, de fato, tentar se dedicar àquele momento. Eu estou ali conversando com alguém, né? Às vezes é uma coisa tão séria. Ou às vezes você imagina assim, ah, poxa, mas a pessoa está reclamando por isso, né? Ou a pessoa está, não sei, desabafando por isso, mas aquilo é importante para ela, né? E ela está partilhando com você. Então, por que não dar essa importância, né? De ouvir. O que custa eu ouvir a Lísia chegar para mim e dizer que ela, não sei, fez uma hidratação no cabelo dela, que ela está se sentindo bem, que teve um momento de autocuidado. Eu posso achar uma besteira, mas aquilo é importante para ela. Então, por que eu não posso acolher a Lísia nesse momento? De ouvir ela me dizer isso. Ou então, de a Lísia chegar para mim e dizer: Luana, eu fiquei tão ofendida com a forma como a Maíra falou comigo. Aquilo é importante para ela. Então, que eu saiba acolher também, porque ela veio partilhar comigo. Ela poderia ter ido partilhar com outra pessoa, mas ela escolheu a mim. Então, por que não ouvir? Né? Por que não acolher? Por que não entender, buscar compreender? Né? Até orientar, não sei. Né? Às vezes a pessoa vem falar com a gente, mas é só para falar, para ela desabafar, para ela expor o sentimento dela, a questão dela. Né? Então, muitas vezes, a gente evita conflitos. E também a gente resolve conflitos quando a gente é assertivo. Poxa, a Débora me falou tal coisa, que gerou um conflito em determinada situação no ambiente de trabalho. Como é que a gente pode resolver isso? Olha, o conflito aconteceu porque eu não entendi direito, me desculpe. Eu achei que era de uma forma e foi de outra. E aí é onde entra lá o assumir as responsabilidades. O momento em que nós assumimos as nossas responsabilidades pelas nossas ações. Poxa, eu acho que eu julguei o Eduardo errado. Eduardo, me desculpa. Eu não vou mais fazer isso. Ou então, se eu fizer de novo, me desculpa, eu errei de novo, mas eu preciso aprender com esse erro. E nós precisamos. Nós estamos aqui para aprender a todo momento, né, gente? Acho que tudo que a gente vivencia, as nossas experiências, a gente tira um aprendizado. E é importante que a gente tire esse aprendizado. Então, nos nossos erros também, que a gente tem um aprendizado de assumir a culpa. Olha, eu errei. Ir lá e pedir desculpa, né? E aí, essa comunicação assertiva, ela está relacionada a isso também. Em eu confrontar de uma forma construtiva para eu conseguir resolver um conflito, em eu assumir as responsabilidades pelas minhas ações também, né? E aqui a gente traz ainda um pouquinho desse conceito de assertividade, que é quando ele diz, o conceito de assertividade, ele é compreendido como uma sub-área das habilidades sociais, que vai envolver a afirmação dos próprios direitos e a expressão de pensamentos. É a forma de como eu expresso os meus pensamentos. É uma habilidade social. É eu afirmar os meus direitos. Eu sei quais são os meus direitos. Assim também como eu devo saber quais são os meus deveres, né? E saber também expressar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas crenças também, né? Mas saber expressar isso de uma forma sempre muito honesta, de uma forma direta. Às vezes você quer dizer uma coisa, às vezes até o não que a gente quer dizer é difícil. Não é? Às vezes é difícil dizer um não para alguém, né? Ah, eu não quero fazer, eu não posso, tá passando nas minhas limitações, mas eu vou. Mas eu não vou dizer o não, eu vou fazer, né? E aí, às vezes a gente não se percebe nesse momento e às vezes a gente não está sendo honesto com nós mesmos, que a gente queria ter dito um não e aí às vezes acaba dizendo um sim. Isso. Pois é. A gente vai falar sobre o não também um pouquinho mais lá na frente, tá? Vai dar certo. E aí, esse conceito de assertividade, ele também vai estar muito relacionado a essas questões, né? Essa forma de eu falar honestamente, diretamente, apropriado também, sem violar o direito do outro, sem ofender, sem julgar, sem criticar. Às vezes é fácil demais a gente julgar e criticar o outro, é muito fácil. Mas e se a gente passasse a não julgar e não criticar mais o outro? Eita, será que a gente consegue?
consegue. É difícil? É um processo? Mas a gente consegue, né? Aos poucos a gente vai conseguindo. Às vezes a gente se limita muito a não tentar, a achar que não vai conseguir. Mas quando a gente começa a praticar, gente, dá super certo. E a gente vai percebendo, e a gente vai vendo que passa a ser todo um processo que nos transforma, né? Que contribui também com a gente, né? Em alguns momentos. Então, essa assertividade, né? Esse ser assertivo, é isso, né? É uma habilidade social que eu tenho, que eu passo a adquirir, que eu passo a desenvolver, que envolve direitos meus, como também envolve direito dos outros. É a forma como eu estou me expressando, como eu expresso os meus sentimentos, como eu expresso os meus pensamentos, as minhas crenças. Mas, claro, sempre buscando ter uma forma clara, uma forma honesta, né? Uma forma apropriada e respeitando sempre o direito de outra pessoa, né? Daquele que está ali comigo, daquele que está ali me ouvindo, né? Está ali no dia a dia, por exemplo. Assim, pega um pouco do teu autoconhecimento, né? Por exemplo, se você começa um processo terapêutico, você vai trabalhar muito o seu autoconhecimento, vai trabalhar seus traumas, né? Vai trabalhar muita coisa. E a partir daí você pode ir se percebendo, né, nas suas limitações e pode começar a desenvolver essa questão do dizer não. Mas é importante que eu saiba como dizer esse não, né? E se percebendo nas suas vivências, nas suas experiências, entendendo as suas limitações também, né? Que é um outro ponto importante, tá? Às vezes essa questão do dizer não, ela tá ligada a muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, às vezes até a questão da aceitação, né? Isso vai estar ligado a essa forma de dizer um não, né? Eu não vou dizer não porque eu quero ser aceito, entende? Muitas vezes vai estar relacionado a isso, tá? E aí, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do dizer não. E aí, gente, eu até questiono aqui a vocês. Falamos do conceito, né? O que é essa comunicação assertiva, o que é essa assertividade. E aí eu questiono, por que ela é importante? Por que vocês acham que é importante que hoje eu consiga ter uma comunicação assertiva? Eu seja assertivo na minha comunicação. E aí, por que é importante que a Renata fale de uma forma clara comigo? Ou que o Vinícius seja objetivo naquele pedido que ele vai fazer, por exemplo? Por que é importante que a Patrícia, o Moisés, sejam assertivos na fala deles, na forma de se comunicar? E aí, de tudo que a gente viu aqui um pouquinho, Júnior, Moisés, podem ficar à vontade. A comunicação assertiva, ela tem uma certa ligação com a inteligência emocional, né? E se a gente parar para pensar, a gente vive em sociedade, então é uma coisa bastante importante para a nossa comunicação, para o nosso jeito de falar, porque é como está acontecendo nos dias de hoje, né? Tem muito cancelamento, sabe? Então, se a gente não tiver uma comunicação assertiva, um jeito claro de falar, a gente pode até acabar sendo cancelado pela mal interpretação. Isso é bem mal. E vem acontecendo muito, né, Júnior? A forma de como nós falamos, de como o outro nos escuta também, né? Oi, Luana, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vejo assim, a comunicação assertiva, ela se faz necessária, né? Tanto na nossa vida pessoal, como no ambiente de trabalho. Por quê? Porque quando nós estamos nos comunicando, exige muito da gente que nós possamos falar de maneira clara, objetiva, transparente, sem rodeios, né? Para que o outro possa compreender a mensagem, que é o meu conteúdo, que eu estou querendo transmitir para essas pessoas, ou para essa pessoa, né? Então, é importante que eu seja sempre muito claro, que eu sempre vá direto, que as pessoas possam me compreender, né? E sempre assim, perguntar, e aí, deu para entender? Ficou claro? Porque às vezes parece óbvio para mim o que eu estou falando, mas o outro não está conseguindo me compreender. Exatamente. Né? E aí a comunicação, ela acaba não fluindo de maneira positiva. E aí isso pode ocasionar problemas futuros, né? E aí, sem contar que ainda existem os ruídos na comunicação, Sim. Coisas
que vêm de fora, que também vão interferir nessa comunicação, nessa falha de comunicação. E essa comunicação dentro do ambiente de trabalho, ela precisa ser a mais assertiva possível, Sim. né? É complicado existir erros, falhas de comunicação, porque pode ocasionar problemas, né? E aí, Sim. um ambiente de trabalho, isso exige muito mais da gente. Não é isso, Exatamente. Luana? É isso mesmo, Fabi. É isso mesmo. E aí a gente pode ver, né, além do que vocês trouxeram, é que ela vai melhorar a nossa capacidade de expressão, né? Quando a gente começa a ser assertivo, a gente percebe uma melhora na nossa capacidade de expressão, né? De expressar, seja os sentimentos negativos, seja os sentimentos positivos, né? Isso A vai expressão melhorando. facial, a professora também fala muito, né? Como é, Eric? A expressão facial, o jeito que a gente Sim, se expressa, né? muito, muito, demais. E aí também, né, vai ter a importância em quê? Na resolução de conflitos. Outra coisa que é muito importante, né? Você sendo assertivo, você consegue resolver muito os seus conflitos, os conflitos que são gerados. Às vezes os conflitos internos, né? Porque nós temos os nossos conflitos internos, como também os conflitos externos. E vai contribuir também na forma em que eu me posiciono. Me posiciono diante de todas as minhas vivências, diante dos conflitos, né? Diante das minhas experiências, o que eu estou vivenciando, né? Por que eu estou reagindo daquela forma? Por que eu falo desse jeito? Por que eu não fui mais direto? Por que eu não fui mais claro? Né? Então, quando eu começo a trabalhar essa comunicação de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, eu percebo que eu estou me posicionando mais, que eu estou me expressando mais, que eu consigo resolver melhor os conflitos que chegam até mim, ou os conflitos que, por vezes, eu me pego ali no meio. Né? Quantas e quantas vezes você não se viu diante de um conflito e ficou, nossa, como é que eu entrei aqui? Né? Como é que eu vim parar nessa situação? Às vezes foi porque eu não soube falar, às vezes foi porque eu não disse o não, às vezes foi porque eu fui mal interpretado, ou então eu não entendi o que a Fabiana quis me dizer, mas eu também não pedi para ela esclarecer. Eu também não disse para ela que eu não tinha entendido. E às vezes acontece. Né? Então, é importante também que quando eu não entenda, eu pergunte de novo. Júnior, eu não entendi o que você falou. Você pode repetir? Lucas, eu entendi assim, assim, assim. É isso? Né? Foi dessa forma que você quis dizer? Né? E às vezes acontece de nós não quero saber. Já disse, está dito, pronto. Mas às vezes gera um conflito, né? Às vezes acontece uma coisa que você fica se perguntando por que aconteceu, né? Por que chegou naquele ponto. E aí, quando a gente fala também nessa comunicação assertiva, a gente pode trabalhar alguns pontos, que é quando eu aprendo a entender o outro. Olha como é importante, gente, aprender a entender o outro. Difícil, né? Às vezes é difícil eu entender o outro. Às vezes eu acho que eu entendo a outra pessoa. Às vezes não entendo. Às vezes eu não entendo o que o Júnior está me dizendo. Mas eu também não digo para o Júnior que eu não entendo. Eu também não pergunto, não peço para o Júnior repetir. Outra coisa que é importante, aprender a ouvir na essência. É eu, de fato, tentar entender o que a Débora quer me dizer. Muitas vezes, a gente tem um amigo, uma mãe, um tio, um pai falando com a gente, e às vezes a gente não está entendendo de fato o que eles querem dizer para a gente. Às vezes a gente interpreta de outras formas, ou faz com que seja relacionado a gente, né? Não, acho que ele quer dizer isso. Nossa mãe está ali dando um conselho, mas não, eu vou fazer do jeito que eu quero, né? Da forma que eu quero. E muitas vezes a gente não está ouvindo o outro na essência. É você sentar com um amigo, ou com um familiar, ou com seu namorado, com a sua namorada, e você de fato tentar entender o outro, ouvir ele na essência. O que de fato está acontecendo? O que você quer me dizer? É isso mesmo? Né? Porque eu tenho a minha compreensão. Nós temos a nossa compreensão de mundo. Nós temos a nossa compreensão de pessoas. Mas, de fato, o que o Moisés diz para mim, eu estou, de fato, entendendo o que ele está me dizendo? Eu estou compreendendo? Então, é importante, né? Quando eu estou nesse processo
de trabalhar a minha comunicação, de ser assertivo na minha comunicação, eu tenho que aprender a ouvir o outro na essência. Eu tenho que aprender a entender o que o outro está me dizendo. Eu preciso também ter um embasamento. Não é eu falar por falar. A Fabiana me desagradou em tal situação e pronto. E o que mais? Por quê? O que houve? O que gerou em você? Né? Aconteceu um conflito entre a Débora e a Fabiana, que eu possa intermediar e que eu saiba intermediar. Débora, o que aconteceu? Fabiana, o que aconteceu? Né? E tentar resolver. Olha, eu acho que a Fabiana não quis dizer isso. Eu acho que não foi dessa forma. Com relação a isso que você está falando, Luana, a comunicação assertiva é exatamente a gente aprender a se comunicar. E quando eu aprendo a me comunicar, eu não escuto só uma versão. Né? Nessa situação, nesse exemplo que você falou, Fabiana e Débora, tem pessoas que escutam um lado e pronto, né? Aquela pessoa é a certa e ponto final. E quando a gente começa a exercer essa comunicação assertiva, a gente, peraí, eu escutei a Débora, deixa eu escutar agora o que a Fabiana tem a falar, para que eu possa tomar uma decisão, para que eu possa intermediar essa situação da melhor maneira possível, né? Eu preciso realmente agir de maneira correta. E aí, como também acho que foi o Jonathan que falou com relação às reações que o nosso corpo ele fala, né? Muitas vezes eu estou falando algo e as minhas feições estão dizendo outra coisa. Eu preciso também ter esse cuidado, né? Às vezes eu desejo um boa tarde, mas a minha cara está triste. Eu estou ali com o rosto triste. Como é que eu estou desejando um boa tarde, né? O nosso corpo ele é muito expressivo. Ele realmente ele se comunica. Quando eu não falo, o meu corpo fala por mim. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu gosto sempre de falar para os jovens com relação a essa comunicação corporal em um ambiente de entrevista de emprego, onde o jovem muitas vezes entra cabisbaixo, não olha no olho, não deseja boa tarde, né? Então, o corpo está falando ali. Sim. Por que esse jovem entrou de cabeça baixa? Por que ele não se certificou se aqui está acontecendo um processo seletivo? E a partir daí eu já percebo até como é que eu vou receber, como é que eu vou fazer essa análise da opinião do outro, né? Que aí já puxa um pouco para o autoconhecimento e, querendo ou não, tem essa relação com esse ser assertivo na comunicação. Interessante, Fabi, quando você falou na questão do teu tom de voz. E aí eu já já pego um ganchinho para essa questão aqui, ó, atenção à tua fala. Então, você já se vê nesse processo, né? Você já se vê atenta à forma como você fala, ao seu tom de voz, né? Olha, eu preciso melhorar. Às vezes eu acho que eu estou falando grosso, né? E as pessoas podem pensar outra coisa. Então, nesse momento, eu percebo que é algo que você quer mudar, mas que é algo que é seu mesmo, que é uma mudança que está partindo de você, porque você quer, né? E isso é importante. Isso é muito importante. Quando você decide mudar por você. Mesmo que o Eduardo chegue e diga, né? Olha, Fabiana, eu acho que você fala, às vezes, num tom muito arrogante, né? Às vezes, num tom muito incisivo, agressivo, por exemplo. E aí, você se perceber nisso. Como é que eu vou analisar essa opinião do Eduardo sobre mim? Né? Eu acho que eu preciso, de fato, melhorar. Melhorar um pouco, né? Tentar diminuir a minha voz, o tom da minha voz, né? Buscar me expressar de uma outra forma que eu preciso, né? Porque vai ser uma melhoria para mim. E isso é muito importante, é muito bacana nesse processo. Com certeza. Muito legal. Bom, e aqui, né, tem outros pontinhos, a questão de acertar o momento. É importante que eu acerte sempre o momento para falar, né, para conversar com alguém. Estou com um problema com o Eric. Eric, vamos acertar. Vai ter um momento em que a gente precisa conversar. Então, vamos tentar alinhar, resolver esse conflito, resolver essa questão. Como também buscar essa evolução contínua. É importante que eu busque evoluir. É muito importante, é necessário. Até porque nós estamos sempre num processo de construção e de evolução. Todos os dias nós estamos evoluindo e nos construindo. Né? Uma construção e uma desconstrução. Então, que eu busque sempre evoluir. Que eu me veja nesse processo de evolução. A minha comunicação hoje é mais violenta. Então, eu preciso melhorar.
E aí eu vi que vocês colocaram aqui a indicação do livro Comunicação Não Violenta, né? Gente, super indico também, é um livro maravilhoso do Marshall, tá? Eu também trabalho com ele, com esse livro, né? Com esse tema. É, assim, maravilhoso. Tem ele em PDF, vocês encontram também na internet, tá? Eu vi que tem outras indicações de livro aqui. São leitores, isso é bom, viu? Fico muito feliz. Falaram também na questão da comunicação assertiva, né? A Viviane acrescentou que precisa ser direta e ao ponto, mas sem precisar ser rude. Exatamente. E Viviane, acredite, conseguimos, viu? Nós conseguimos muito ser diretos, né? Sermos objetivos sem ser rude, né? Falar de uma forma clara, sem ser grosseiro, sem ser agressivo. Às vezes a gente acha que não. Olha, não faça isso, não pegue isso. Mas eu posso falar isso de outra forma. Patrícia, não pegue aquele objeto agora. Ou Patrícia, não inicie isso agora. Percebem que tem uma diferença? Eu estou sendo direta, estou sendo objetiva. E eu não estou sendo rude. Né? Então, a gente consegue, né? Nessa prática, a gente vai conseguindo. E aí, o Jonathan até acrescentou que ele tem que melhorar o tom de voz dele, né? Porque muitas vezes a comunicação é assertiva, mas o tom acaba distorcendo a mensagem. É verdade. É muito importante, né? Oi, Fabi. Luana, com relação ao que você acabou de falar, né? O tom da nossa fala influencia muito. Aquela coisa, eu gosto sempre de citar como exemplo para os jovens, se eu chego aqui no primeiro dia de aula e digo assim, olha, pessoal, tirem os cadernos e comecem a anotar. Né? Entre eles vão ter uma certa resistência e uma empatia à minha pessoa, porque olha, mal chegou aqui, tá querendo mandar, tá? Eu não vou pegar caderno, não pego nada, anoto nada, não gosto. Se eu chegar, pessoal, é interessante que vocês peguem os seus cadernos, que vocês façam as anotações, porque no final da aula terá uma atividade e vocês irão precisar, né? Talvez até aquele aluno que não queria escrever, ele vai fazer, porque eu falei de uma maneira delicada, eu fui direta para eles, né? Disse realmente que seria necessário, que eles poderiam precisar. Então, só pela maneira como eu me comuniquei, isso já vai mudar a visão de muitos deles. É tanto, Fabiana, que eu sempre acrescento muito a palavra humanização, né? Eu acho que a gente precisa muito trabalhar a nossa humanização, na nossa acolhida, né? No nosso bom dia. Gente, e é todos os dias, né? Na forma como você fala, na forma como você acolhe, como você dá um bom dia, né? Como você solicita algo. Olha, pessoal, vamos fazer atividade. É importante, sim, que vocês utilizem um caderno. Né? É importante que vocês anotem. Né? Então, isso tudo faz muita diferença. E, às vezes, Fabiana, a gente gera conflitos também por isso. Né? E quantas vezes a gente não pode não gerar um conflito só pela forma de falar? Olha como é interessante, gente. É interessante demais eu poder chegar, às vezes com um sorriso, eu mudar o dia de alguém. Às vezes com um gesto, com um olhar, né? Nos comportamentos aí não verbais, né? A gente faz aquela diferença no bom dia, na forma que você chega, na forma que você acolhe no Meet também. Falar os nomes, desejar um bom dia, como vocês estão, como é que foi o final de semana, né? E sempre sabendo como perguntar. Como é que foi seu final de semana, Eric? Desse jeito. O Eric vai me responder direito? Agora, se eu disser, oi, Eric, tudo bem? E aí, o final de semana, como é que foi? Foi tranquilo? Descansou? Com certeza o Eric vai me responder, foi legal, Luana. Eu viajei, ou então eu consegui descansar. Né? Então, a forma de você falar, de você ser assertivo, faz muita diferença. Né? E aí, os nossos comportamentos, até como eu trouxe aqui para vocês, ó, o que está relacionado a essa comunicação assertiva? Né? Quais são essas características? E aí, muitas vezes, a gente vê o nosso comportamento não verbal, que está relacionado a quê? Eu ter gestos firmes, eu ter uma postura erguida, né? eu gesticular, né? Ter as mãos soltas. Às vezes é estranho quando você está conversando com alguém, a pessoa está ali, de braço cruzado, né? Ou então segurando as mãos, né? Apertando e tal. E é bacana você ver a pessoa lá, livre, né? Falando com você de uma forma livre, né? De uma forma bacana, tá gostando, ver que os seus gestos são firmes.
Né? Isso também é ser assertivo, mesmo quando eu não estou verbalizando, mas quando eu estou gesticulando. E aí a gente fala também nessa assertividade no comportamento verbal, né? Em como falar, né? Será que eu tenho que ser claro? Mas como é que eu preciso ser claro? Como é essa clareza que tem que ser feita? Né? Então, às vezes que eu chegue para a Fabiana e diga assim, Fabiana, eu penso que nós podemos resolver aquele problema com aquela pessoa dessa forma. Fabiana, eu sinto que você tem alguma questão comigo. Ou então, façamos algo diferente para resolver aquela situação. Né? Às vezes são coisas que é difícil. Você chegar para alguém e dizer, eu penso que, né? Ou então eu sinto que, Eric, eu sinto que você não gosta de mim. Às vezes é difícil, né, gente? Mas quando a gente consegue, quando a gente começa, a gente vai percebendo que a gente consegue sim, que é fácil, que não é tão difícil, né? Que tudo pode ser feito assim com muita clareza, né? Com muita objetividade. E aí também a gente fala em outros tipos de comportamento, né? No comportamento paraverbal, que aí é quando eu consigo regular mais a minha voz. Poxa, às vezes eu acho que eu tô falando muito alto, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui o tom da minha voz, né? Eu acho que é bacana que eu manere um pouco no tom da minha voz, que eu consiga falar, né, de uma forma fluida, né? Que vá falando, que eu me perceba na minha fala, que eu também respeite as pausas, que eu respeite os silêncios, né? Que eu traga também um tom agradável para a conversa. Poxa, eu estou conversando com a Érica, eu estou falando alto, eu estou gritando e tal. Será que eu estou falando num tom agradável para o Eric? Será que isso não faz também com que o Eric se disperse? Não preste atenção no que eu estou falando? Né? Então, muitas vezes, quando eu estou trabalhando essa minha melhora na minha comunicação assertiva, eu tenho que trabalhar esses pontinhos, a minha voz, o meu tom de voz, respeitar o silêncio. Às vezes a gente está falando e a gente dá uma pausa. Às vezes tem gente que dá uma pausa muito grande, né? E você fica, né, assim, olhando e tal, esperando. E às vezes tem gente que dá uma pausa, mas ela continua. Que a pessoa se percebeu ali na fala. Poxa, eu acho que eu falei muito rápido. Acho que não ficou compreensível. Né? Acho que eu preciso ser mais objetivo. Acho que eu preciso ser mais direto. Né? Então é importante também que eu tenha uma postura erguida, que eu trabalhe com as minhas mãos, que eu saiba como utilizá-las, mantenha esse equilíbrio, né? Que eu tenha gestos firmes. Olha, Eduardo, eu acho que se a gente fizer tal coisa, a gente vai conseguir resolver aquela situação. Né? E o Eduardo sentir essa firmeza. Olha, Fabiana, eu penso que se nós nos juntarmos, conseguiremos resolver aquele problema, né? Daquele lugar ou daquela situação, tá? E aí a gente segue e teremos também outras características que podem ser trabalhadas nesse processo de comunicação assertiva, como eu ter esse contato visual. Gente, não tem nada melhor do que eu estar falando com alguém e a pessoa olhando para mim. Eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Que às vezes é assim, não, eu não gosto de olhar, eu sou tímida, eu tenho vergonha. Mas é uma coisa que você também pode ir trabalhando, né? Esse olhar no olho. Eu queria muito que a maioria aqui de vocês estivesse com a câmera ligada para poder olhar aqui no olho de cada um de vocês. E aí, ter esse contato visual, né? Demonstrar interesse, mostrar sinceridade. Né? Olha aí, Patrícia, também, eu adoro. Adoro conversar com vocês, né? Conversar com alguém e a pessoa tá olhando para mim, porque eu sei que ela tá entendendo, ela tá ali na conversa. É tão bom quando você tá conversando com alguém e esse alguém tá ali com você, né? De olho, tá interessado, né? Tá mostrando uma sinceridade ali. E aí tem a postura corporal, né? Que vem da linguagem corporal. Que quando você fala também, que você gesticula, você se movimenta, que você tá ali firme, né? Isso vai estar melhorando e vai estar dando uma consistência no que eu tô querendo passar. Então, eu, por exemplo, enquanto em sala de aula, né, que tô ali na lousa, falando, ou então exibindo um slide, é importante que vocês observem também a minha postura. Será que eu tô assim? Ou será que eu tô reta? Né? Será que eu tô gesticulando muito ou pouco? Né? Será que eu tô andando muito para um lado para o outro? Ou tô me mexendo muito ou pouco? Né? Poxa, a professora tá se mexendo muito, parece que tá tremendo e tal. Não tá trazendo propriedade porque tá falando. Ou então, olha, a professora tá firme, né? E eu tô entendendo o que ela tá dizendo.
né? Ela está conseguindo transmitir a mensagem dela. Então, é importante também eu ter essa postura corporal, porque o corpo fala, né? Eu acho que foi até a Fabiana que falou aqui, o corpo fala, o nosso corpo fala muito, né? O nosso corpo diz se nós estamos gostando de algo ou não, né? Se aquilo dali está afetando a gente ou não. Ele fala. E muitas vezes as outras pessoas percebem também, né? Então, é interessante que eu, nesse processo, George, muitas vezes ele atrapalha, mas aí a gente precisa também saber trabalhar essa questão do nervosismo, né? É importante que a gente também trabalhe essa questão. E aí, para essas características da comunicação assertiva, são duas delas, né? Que ainda tem mais. Eu ter essa postura, eu trabalhar essa postura corporal, né? Eu trabalhar esse contato visual também, que é importante. A minha voz, né? Que eu tenha um tom nivelado, que eu tenha um tom modulado, né? Que quando eu saiba falar, que eu saiba o que eu estou falando, que eu busque convencer também, que você entenda, principalmente que você compreenda o que eu estou dizendo. É importante que o Eduardo saiba tudo que eu estou falando aqui, que ele esteja entendendo, porque não adianta eu chegar para vocês com muita coisa técnica, né, com muita palavra estranha, e vocês não estão entendendo. E aí, né, eu tenho que falar num tom bacana, eu tenho que trazer palavras que sejam compreensíveis também, né? E fazer também com que vocês aceitem a minha fala, assim como aceitem também a fala do outro. O que o Júnior está dizendo? Poxa, eu não entendi. Júnior, tu pode repetir? Eu não entendi o que você falou. Ou então o Moisés falar. Olha aí, eu entendi tudo que o Moisés falou, porque o Moisés trouxe um tom legal, né? O Moisés tá falando baixo. Às vezes o baixo demais você não entende, às vezes o alto demais também não. Então é ter aquele nível, né? É importante que eu tenha um nível bacana de fala. Sincronização também, né? Utilize o seu julgamento para maximizar a receptividade e o impacto, né? É importante que eu não julgue muito, né? Não é importante que eu julgue, né? Não é legal que eu julgue, mas que eu maximize essa receptividade, que eu saiba receber o que o outro está me dizendo, que eu de fato esteja ali para ouvir o que o Eric está trazendo, que eu saiba o que o Lucas está me dizendo, que eu compreenda, que eu busque escutar o Lucas, a Rebeca, a Raina, na essência, que eu entenda o que o Vinícius está trazendo para mim, que eu entenda o que a Jéssica está me dizendo. Né? Não é só eu sentar e ouvir, ou então eu estar dialogando aqui com vocês e eu não estar entendendo nada que vocês estão dizendo, e eu só balançar a cabeça. Né? É importante ter essa sincronização, que eu entenda o que a Fabiana quer me dizer, que eu entenda o que a Débora quer me dizer. Né? Isso é importante. Oi, Fabi. E, Luana, outra coisa que é importante é a gente perceber aquelas pessoas que têm uma dificuldade de se comunicar, se consideram pessoas tímidas, né? E assim, sim. Eu acredito que todos nós somos capazes de trabalhar essa timidez. Basta eu querer, né? Só o que existe por aí é cursos de oratória, de como se comunicar em público, né? De se apresentar, na verdade, em público. Então, são coisas que eu preciso querer melhorar. Então, se eu percebo que eu sou uma pessoa que me considero tímida, que eu não consigo me expressar diante da turma, né? Porque eu tenho vergonha de falar errado, de falar coisa com coisa, eu preciso começar a treinar isso. E é só a gente se permitir se determinar, né, Fabi? Se perceber. Né? Isso é importante. E é muito necessário também. Às vezes nós nos limitamos demais. Às vezes você diz assim, eu não posso, eu não consigo. E às vezes você nem tentou. E aí? Eu digo assim, eu me considero uma pessoa tímida. Eu também, viu? Eu sempre digo, professora, eu não acredito, a senhora não tem nada de tímida. A gente pode ter certeza. Todos os dias é um desafio. Quando eu entro na sala de aula para mim, eu não sei como eu vou ser acolhida, cabe a mim e a vocês, já que eu sei que ele existe, pelo menos ele botar ele para andar do meu lado, andar lado a lado, mas não deixar ele me vencer. Nos limitamos demais. Muitas vezes a gente diz, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Tenta. Né? É tão legal quando você diz, eu tentei, mas eu vi que não deu certo. Né? Aquilo não é meu.
né? Isso é bacana. Mas quando você diz assim, não, eu não consigo não dá certo não. Você tentou? Não. Então como é que você sabe? Né? A gente precisa sim tentar, né? Claro, a gente precisa respeitar os nossos limites, com certeza. Mas também não tem problema em a gente tentar, porque muitas vezes nós estamos mais limitados do que o que nós somos, né? Porque nós nos limitamos demais. Eu não consigo, eu não quero, eu acho que eu não sei falar direito em público, eu acho que eu sou muito tímido, mas será que eu não posso trabalhar a minha timidez? Será que eu não posso trabalhar a minha fala? Né? E é como até a Fabiana falou, nós somos tímidas. Eu também me considero uma pessoa muito tímida, Fabiana, de verdade. E às vezes, sim, entrar em sala, né, é um desafio, né? Poxa, como é que vai ser? Às vezes a gente está entrando a primeira vez com a turma, né? Mas a gente vai se trabalhando e a gente vai se percebendo. Olha, eu fui desse jeito, né? Poxa, eu trabalhei mais a minha timidez. Eu acho que eu melhorei naquele ponto. Né? Aquela turma, eu achei que eu não ia ser bem recepcionada, e eu fui, né? E isso me ajudou. É a gente se perceber nas situações. O Eric achou que não ia conseguir falar direito naquela apresentação de seminário. E aí o Eric se percebeu e ele viu sim que ele conseguia. E ele viu também os pontos que ele precisa melhorar. Então acho que eu tenho que melhorar aqui, aqui e aqui. Né? E assim a gente vai. É nos percebendo. Precisamos nos perceber a cada novo dia. Gente, todos os dias a gente está aprendendo. Todos os dias nós estamos nos superando. Todos os dias nós estamos percebendo as nossas habilidades, as nossas potencialidades. E muitas vezes elas estão ali e só precisam ser desenvolvidas. E às vezes a gente não se percebe ou não se determina para desenvolvê-las. Né? Então é importante que eu saiba também desenvolver as minhas habilidades. E a fala, né? Eu sou uma pessoa tímida. Pronto, sou tímida, ninguém muda, não melhoro. Eu sou tímida e eu percebo a minha mudança, a minha melhora a cada dia, a cada experiência, né? Porque eu fui me determinando. E é isso mesmo, Patrícia, todo dia a gente vence uma barreira. Às vezes a gente acha que não fez nada de produtivo no dia, que não venceu nada. E de repente, olha aí o tanto que você conquistou, né? Olha o que você fez hoje. Qual foi a habilidade que você descobriu hoje? Qual foi a potencialidade que você desenvolveu hoje? Né? Qual foi o potencial que você viu surgir aí? Né? Então, é importante que a gente se perceba sim, né? Todos os dias. Todo dia é um dia de aprendizado. Tá? E a gente pode ir sempre desenvolvendo, né? Cada pontinho aí na nossa vida. E aí, gente, quando a gente fala em características, a gente fala também em tipos de comportamento. Falando em comunicação assertiva, eu falo em 3 tipos de comportamento, que é o tipo agressivo, o tipo assertivo e o tipo passivo. E muitas vezes nós somos agressivos, somos assertivos e somos passivos, né? Aquele tipo de comportamento agressivo é quando eu sou muito áspero, quando eu me vejo sempre ali, superior. Eu sei de tudo. Não, eu sei, aquele assunto ali eu domino, é top. Eu sei fazer. Aquele projeto, mas vala, tiro de letra, faço rápido, né? E você percebe, você vai percebendo que aquela pessoa ali quer ser, é o que a gente sempre fala, né? Quer ser mais que o outro, né? Se acha e tal. E às vezes essa pessoa tem um tipo de comportamento agressivo. Mas só é agressivo quando eu falo, quando eu grito, quando eu bato? Não. Às vezes eu sou agressivo quando eu sou sarcástico, quando eu me vejo superior ao outro, quando eu sou áspero, né? Quando eu não considero a necessidade do outro, quando eu não percebo que o Júnior às vezes é tímido, ou quando eu não respeito a timidez do Júnior, quando eu não respeito a particularidade do Jonathan. O Jonathan não gosta de aparecer na câmera, por exemplo. Jonathan, liga essa câmera, eu quero que você apareça e tal. Eu posso estar sendo agressiva, porque eu não estou respeitando a necessidade do Jonathan. E às vezes o Jonathan não está bem, ou teve um problema com a câmera dele, não sei, a câmera quebrou, aconteceu alguma coisa, né? Ou então quando eu chamo o João, vamos ali comigo. Não, mano, eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer. Não, João, vamos comigo, eu quero que você vá agora. Né? Eu não estou considerando a necessidade do João. O João pode não estar bem, o João pode estar doente, o João pode de fato não querer, pode estar cansado.
né? Então, de certa forma, eu estou sendo agressiva ali também. Quando eu critico, quando eu faço uma crítica a Joyce, por exemplo, eu estou sendo agressiva. Né? Às vezes a gente fala muito na crítica construtiva, né? Que é quando eu chego para alguém e digo, olha, eu acho que você pode melhorar nesse ponto. Mas é importante também que no momento em que eu der uma crítica construtiva, eu saiba como falar. Gente, uma coisa que é muito importante, eu saber como falar. Não é eu dizer, aquela pessoa é maravilhosa, mas é como eu falo. Como é que eu digo para ela que ela é maravilhosa? Tá? Então, é muito disso, né? É a forma como eu falo com o outro. É o meu tom de voz, né? É o ambiente, é a forma de agradar, tá? E aí vem também a questão do desrespeito. Quando eu sou desrespeitoso com o outro, eu também sou agressivo. Quando eu não respeito a Débora, quando eu não respeito o Eduardo, eu tô sendo agressivo assim. Quando eu não respeito a minha mãe, quando eu não respeito o meu irmão, né? É algo que é relacionado a agressivo, é um comportamento agressivo. E aí, a gente puxa um pouquinho lá para a assertividade, né? O comportamento assertivo. É quando eu me respeito, eu respeito as minhas limitações. Hoje eu não posso, hoje eu estou cansada, hoje eu não estou conseguindo produzir, eu acho que hoje eu não estou bem, eu acho que hoje eu preciso assistir um filme, eu acho que hoje eu preciso ter um momento sozinha, né? E eu estou me respeitando, eu estou me permitindo, eu estou me observando também. E é quando eu consigo respeitar o outro. É quando eu também coloco as minhas necessidades de uma forma firme. Débora, eu preciso que você me ajude. Eu não consigo fazer isso sozinha hoje. Eduardo, me ajude com tal tarefa. Ou então é quando uma mãe chega para o filho e diz assim, olha, eu preciso que você arrume o seu quarto, porque fica muita coisa para que eu possa fazer. Né? Então, eu estou pondo uma necessidade de uma forma firme. Bom, e aí também a questão da passividade, né? Muitas vezes nós somos bem passivos, nós somos submissos, né? Às vezes acho que a gente confunde muito a assertividade com a passividade. É eu dizer tudo bem, sim, tá certo, eu concordo, né? E isso vem muito de uma submissão. Às vezes a questão também da comunicação vaga e sem um comprometimento. Tá bom, tá certo, eu entendi, vai dar certo. Tá, beleza. Tá bom, tal hora, ok. E aí eu não tô, né? Meu Deus, tem tal coisa para fazer e tal. Você não vê muito comprometimento. Às vezes é o ser passivo, né? É um tipo de comportamento passivo. É quando também eu me diminuo muito. Não, eu não consigo não dá para mim não. Eu não sei fazer não, né? Eu acho que não vai dar certo não. E é quando eu também não consigo impor as minhas necessidades. Não, eu queria pedir a Débora para me ajudar, mas eu não vou pedir não. Eu tô precisando da ajuda dela, mas eu não vou pedir, não. Eu faço, eu me viro, eu dou um jeito. Né? Então, isso também tem muito a ver com essa questão do comportamento passivo. E aqui, gente, eu trouxe até umas questõezinhas bem rápido, né? Vocês podem ir até colocando aqui no bate-papo. Qual o tipo de comportamento? Aqui, a Avril, ela falou uma frase que ela diz assim, ó. Algum tempo atrás, uma garota veio até mim e falou algumas coisas em minha cara. Então, eu parti para cima dela. Eu não saio por aí procurando brigas, mas se alguém vem até mim para me irritar, eu não engulo isso. Que tipo de comportamento seria esse aqui da Avril? Para ela, eu acho que era assertivo, que ela queria acertar as contas, alguma coisa assim, mas é agressivo o jeito que ela resolveu. Porque às vezes a gente tem uma distorção, né, do significado da palavra, né, Eric? E quando eu digo aqui, tudo bem, tanto faz. Passiva, exatamente. E agora quando eu digo, me sinto triste quando chego em casa e ninguém parece feliz em me ver ou me pergunta como foi meu dia. Me sinto sozinha e desvalorizada. Aqui eu sou assertiva, né? Gente, às vezes é difícil, né, você chegar e dizer isso, né? Poxa, é difícil chegar em casa e dizer que eu tô triste porque ninguém me pergunta como é que foi o meu dia. Não é difícil. Mas quando você começa a dizer, a expressar esse sentimento, você percebe que você vai chegar em casa e alguém vai perguntar: como é que foi o seu dia? Como é que foi o dia hoje?
né? Então, às vezes, são essas mudanças que fazem sentido e que muitas vezes partem da gente. Aí tem esse daqui, ó. Eu só estava brincando. Eu só estava brincando. Falo qualquer coisa, eu só estava brincando. Esse é o quê? Vocês acham que é assertivo? É assertivo? Eu só estava brincando. Gente, assertivo é Eu acho que é passivo. passivo. É passivo, com Tá certeza. Ficou na dúvida, Eric? E aqui, ó. Me sinto sobrecarregada quando você não colabora e ajuda a manter a casa limpa e ordenada. Isso aqui é o quê? Alguém ficou na dúvida sobre esse? Me sinto sobrecarregada. É assertivo. Com certeza, gente. É um comportamento assertivo também. Deixa eu só colocar uma observação aqui. Sobe aí só o exemplo, o último que tu colocou, Luana. Com relação a esse assertivo, né? Me sinto sobrecarregada quando você não colabora e ajuda a manter a casa limpa. Você vê que a comunicação ela tem que ser assertiva dos dois pontos. Em quem está falando e quem está recebendo. Porque se você está falando isso para uma pessoa, ela pode interpretar de tantas maneiras, fazendo drama, né? Sim. Tá fazendo tortura psicológica, né? Uhum. Né? Então, assim, tem que se... Essa questão da comunicação assertiva ela é tão importante que, às vezes, eu posso estar fazendo uma comunicação assertiva com a pessoa e se ela não estiver fazendo comigo, se ela não tiver o meio de interpretar o que eu estou falando, não vai adiantar, né? Eu estar tentando passar aquilo dali porque ela não vai estar entendendo. Daí a importância até de perguntar, né, Débora? Olha, você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu quis dizer assim, 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 né? Não interprete de uma outra forma. Porque muitas vezes a gente gera conflito, né? E gera outras interpretações. Né? Por isso que é importante a gente ter esse cuidado no falar. Eu preciso saber como falar com o outro, né? Como me posicionar. E aí, gente, eu trouxe um exemplo que ele fala, um tipo de comportamento. E tem as 3 respostas. Aqui, ó, uma pessoa vai comprar e percebe que o vendedor lhe deu o troco errado, devolvendo menos dinheiro do que deveria. Eu, enquanto uma pessoa que está lá numa comunicação passiva, eu respondo: desculpe-me, parece que você me deu menos troco, embora não tenha certeza se paguei com o ingresso de 20 ou se fosse 10. Entendem? O passivo, né? Ele foi ali meio naquela ideia de submissão, né? Tudo bem, eu posso estar errada também, né? A culpa não é sua, vai que eu que errei, porque nem eu lembro quanto foi que eu dei e tal. Então, ele já começa no diálogo no desculpe. Eu não sei, parece que você me deu menos troco, embora eu também não tenha certeza de quanto é que eu dei. Né? Então, assim, não é uma culpa sua, mas eu também pode ser uma culpa minha. Né? A gente já sente um pouco dessa submissão aí. E aí, eu, enquanto uma comunicação agressiva, eu simplesmente posso dizer: ei, seu Zé, Dona Maria, você estava errado. Eu paguei 20 bilhetes e você me deu o troco mal. Ou então, ei, tá errado. Cadê meu troco? Eu quero direito. Né? Às vezes tem gente que é assim, né? Recebeu o troco errado. Ei, tá errado. Você me deu trocar menos. Tá faltando dinheiro. E às vezes a pessoa nem percebe que ela tá sendo agressiva naquela forma de falar. Eu, enquanto uma comunicação assertiva, eu posso dizer: olha, você me deu uma mudança de menos. Eu paguei com a passagem de 20 euros e você me deu uma mudança de 10. Não se preocupe. Todos nós podemos cometer erros. Gente, olha a diferença. Não traz uma diferença muito grande, né? Todos nós podemos cometer erros. Não é só você que erra, eu também posso errar. E acontece, e tá tudo bem, né? Que a gente possa reconhecer o nosso erro. Que nós vimos até lá na frente, né? De tentar não julgar, de tentar entender, de compreender o erro do outro também. Então, aqui eu quis trazer esse exemplo para que a gente pudesse ver, de fato, o peso de cada coisa. Né? E olha a importância de eu ser assertivo. Sim, o tom de voz também, Jonathan. Acho que é uma das coisas principais, né? A gente perceber esse tom de voz. E aí, quando a gente fala ainda na comunicação assertiva, às vezes tem alguns bloqueadores,
seriam, né, esses bloqueadores para eu ter uma comunicação assertiva com a Fabiana, com a Patrícia? Por exemplo, eu estou sentada ali com a Patrícia, vamos lanchar. A Patrícia está me contando tal coisa, mas eu não estou interessada no que a Patrícia está me dizendo. Às vezes é um ruído, aqueles ruídos excessivos, ruídos psicológicos. A Patrícia está lá falando, eu estou pensando em outra coisa. Estou com o pensamento bem longe. A Patrícia está falando, tá certo. Então, isso muitas vezes é um bloqueador para que eu tenha uma comunicação assertiva. Porque muitas vezes a Patrícia pode estar sendo clara, pode estar sendo objetiva, né? Mas eu não estou interessada. Ou eu estou olhando no telefone, né? Como vocês colocaram aqui. Ou está tocando uma música lá no fundo e eu estou ouvindo a música. Eu estou lembrando daquela outra situação. Né? Ou então ela está falando palavra que eu não estou entendendo nada. E às vezes é um ruído semântico. Né? Então são muitas questões, são muitos pontinhos que às vezes a gente não percebe que é um bloqueador, né, dessa comunicação assertiva. Às vezes a mensagem que está mal elaborada, a autossuficiência, eu não quero nem ouvir, deixa ela falar, né, deixa eu falar. Ou então a Rebeca está me dizendo tal coisa, mas você não está entendendo nada, porque a mensagem não está vindo direito. Né? E você diz, Rebeca, eu não estou entendendo. Uma hora começa de um jeito, outra hora começa de outro. Eu não estou entendendo o que você está querendo me dizer. É isso, isso e isso. Né? Às vezes você está conversando com alguém e a pessoa coloca 3 assuntos na mesma hora. Você fica, mas aquele lá terminou? Né? E esse assunto aqui? Às vezes emenda, já teve de acontecer, né? Eu acredito que sim. Eu já tive de estar conversando com alguém e a pessoa colocar 3 assuntos na hora só que eu ficava, desculpa, eu não consegui entender a relação desse com esse. Me explica. Né? Então, isso muitas vezes são bloqueadores, né, para que a gente consiga ter essa comunicação assertiva. E aí, como é que eu posso desenvolver? Luana, será que eu consigo desenvolver? Consegue? Quando a gente começa a se determinar a fazer algo, a praticar algo, a gente consegue sim. Então, muitas vezes é importante que eu saiba onde conversar, que eu escolha também um momento adequado. Eu briguei com a Fabiana, eu discuti com a Fabiana tá estressada comigo hoje. Eu vou conversar com a Fabiana hoje? Não, vou conversar com a Fabiana amanhã. Porque eu sei que já tem passado um pouco da chateação dela. Né? Ela pode ainda estar chateada? Pode. Mas talvez se eu for conversar com ela hoje, a gente possa brigar, a gente possa discutir, possa piorar um pouco mais a questão. Né? Então, deixa para um outro momento. Né? Eu vou escolher um outro momento para conversar com ela. Eu falar com firmeza, eu ser firme, eu falar calma. Gente, é tão bom quando você está conversando com alguém que essa pessoa vai falando de uma forma calma. Né? Às vezes a gente está conversando com outro e a outra pessoa está falando ligeiro, agoniado. Calma, respira. Né? O que você quer me dizer? É isso? Né? Por que você está falando correndo? Fala devagar. Eu tenho uma voz segura também. Né? Poxa, eu não estou segura com o que está acontecendo. Claro, às vezes tem o nervosismo, às vezes a pessoa está passando por alguma situação ou passou por uma situação, não vai conseguir ter uma voz segura. Mas é eu me perceber nos momentos em que eu estou me comunicando com o outro. E eu tentar trabalhar essa segurança na minha voz. Poxa, eu sei daquele assunto, eu sei daquele tema que a professora está trazendo. Né? Eu sei daquela temática, eu acho aquilo interessante, eu já li sobre. Por que não eu falar? Né? Eu acho que a minha voz não estava firme, ok. Mas eu posso trabalhar essa firmeza na minha voz. Né? E tentar em outro momento, fazer o teste em outro momento. E aí também repetir. Às vezes é bom você repetir. Eu acho que eu não entendi, eu acho que a Débora não entendeu. Repita. Não tem problema em você repetir. Repetiu 3, 4 vezes. Tô cansada, eu não quero repetir mais. Repita. Não tem problema não, gente. Às vezes dá uma chateação. Eu vou ter que repetir de novo. Repita. Às vezes a pessoa de fato não me entendeu. Ou então ela entendeu de uma outra forma. Né? Evite ruídos. Evite problemas, né? Evite conflitos também. E aí tome a ofensiva, né? Faça uma pergunta. Explique também como você se sente. Olha, Débora, eu sinto que você está me pressionando. Né? Olha, Rebeca, eu me senti pressionada naquele momento ali. Né? Por que você está me pressionando para eu fazer isso? Ei, Fabiana, por que você está me pressionando para eu fazer aquilo dali? Né? Eu não quero. Não, eu não quero agora, eu não consigo agora, eu não posso agora. Então, assim, a gente consegue ir desenvolvendo essa comunicação assertiva. É importante também que eu me negue a discutir um assunto.
né? Poxa, você quer ficar discutindo o assunto já tem há uma semana, a mesma coisa, você já explicou, né? Olha, eu já expliquei, já está resolvido, eu não quero mais discutir, porque às vezes a gente senta para conversar, a gente acaba discutindo. Então é importante que eu sente para conversar e eu termine conversando. Né? A discussão às vezes vem no tom de voz, aumenta o tom de voz, aí quando a pessoa aumenta o tom de voz, você aumenta também. Não é que você não vai ficar ali falando baixo. Então é importante que eu me perceba também nessa situação aí do tom de voz, né? Que eu recuse a opção de ir mais a fundo, né? E mudar de assunto. Né? Às vezes é importante também que eu ofereça um compromisso, né? Olha, amanhã, tal horário, a gente pode conversar, né? A gente pode tentar melhorar ou resolver essa situação. E aqui eu trouxe uma prática, né? A gente já está quase finalizando, eu sei que já está quase estourando aqui o meu tempo, viu, Débora? E aí, nessa prática, gente, é de aprender a dizer não. Né? Por quê? Por que é importante eu aprender a dizer não? Por que é necessário, né, que eu diga não? E aí vem justamente dessa questão. Essa prática é como se ela fosse uma dinâmica, né? Eu vou tentar fazer aqui com vocês de uma forma bem breve mesmo, que tem o objetivo de aprender a dizer não. É importante dizer não se não tivermos vontade de fazer alguma coisa. Não é importante? Ai, Fabiana, eu não quero ir não. Hoje não. Vamos fazer em um outro momento? Não, Rebeca, vamos deixar para amanhã. Hoje eu não estou me sentindo bem, né? Então, que a gente possa dizer não quando nós não tivermos vontade de fazer o que nos foi solicitado. E aqui, ó, o nome dessa dinâmica é a oposição assertiva, né? Que vem com o objetivo de aprender a dizer não. E aqui ele fala, ó, diferentes situações cotidianas são introduzidas, nas quais pode acontecer que realmente não tenhamos vontade de ir. Quantas e quantas vezes nós já fizemos algo que nós não queríamos fazer, mas a gente não disse não, né? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Ai, vamos. Às vezes você fala assim, vamos. Tá bom, eu vou, dá certo, tá bom. Né? Eu muitas vezes já disse, e aí depois eu fui me percebendo, poxa, eu tenho que me trabalhar nisso. Né? Eu preciso trabalhar essa questão do dizer não, preciso aprender a dizer não. Né? Muitas vezes é necessário. E aqui eu trouxe 2 exemplos. Nesses 2 exemplos, eu quero contar com a participação de vocês, né? Como é que eu vou dizer esse não? Como eu diria? Eu vou dizer só alguns nomes, tá, gente? Porque eu sei que não vai dar tempo para todo mundo. E aí eu vou dizer alguns nomes, né? Mas não se sintam pressionados a responder, tá? Por favor. Exemplo 1. Acompanhar um amigo para comprar presentes de Natal uma tarde quando o shopping estará cheio de pessoas. Patrícia, vamos ali comigo no shopping comprar um presente de Natal e o shopping está lotado. E você sabe que o shopping está lotado e eu também. E você sabe que eu demoro. E você tem muita coisa para fazer. Como é que você vai me dizer ou não, Patrícia? Ai, amiga, hoje não dá. São tanta coisa para fazer em casa. Pode pegar o meu para ficar outro dia? No outro dia eu vou com você, pode ser? Pronto. Gente, vocês perceberam a fala da Patrícia? Pode ser em um outro momento. Sim, sim. Em um outro momento eu vou com você. Né? Eu tenho muitas coisas para fazer. Em um outro momento eu vou. A Patrícia foi assertiva. Ela me disse que ela não queria ir, né? Que ela não podia ir, mas que ela poderia ir comigo em um outro momento. Ela está expressando o sentimento dela, de não querer, né? E cabe a mim também respeitar isso. Esse momento, né? Ela não quer, ela se permitiu, ela entendeu os limites dela. Porque ela podia estar cansada, porque ela teria outras coisas para fazer. Aí aqui eu até trouxe a questão. Por que muitas vezes dizemos sim ao invés de dizer não? Muitas vezes nós não somos assertivos, por quê? Porque nós temos medo do que vão dizer ou do que vão pensar. Importante saber dizer o não. Entendem, gente? Eu saber dizer, eu preciso saber como falar. Não é só eu dizer não, não quero, não vou, não posso. Mas é como que eu vou dizer isso? Olha, hoje eu não posso. Que nem a Patrícia falou para mim. Podemos em outro momento? Eu lembro que uma vez eu recebi um convite para dar uma palestra. E essa palestra era à noite, mas eu não tinha como dar a palestra, porque a pessoa falou comigo numa tarde.
e era para o mesmo dia. Então, eu disse, olha, eu não posso, né? Hoje eu não posso, não tenho condição, eu preciso preparar o material, né? Eu não gosto de fazer assim, né? Muito rápido. Mas pode ser um outro dia, né? Pode ser um outro momento, uma outra data. Eu tenho tais dias livres, né? Pode encaixar nesse momento, nesse período, e aí sim deu certo, né? Mas eu não fiquei com receio de dizer o não e a pessoa ficar chateada. Por quê? Porque eu soube como falar. E é importante que eu saiba como dizer esse não, né? E às vezes a gente tem o medo mesmo de dizer o não, porque eu não sei o que a Larissa vai pensar, né? E a gente se preocupa muito. Às vezes a gente tem essa preocupação excessiva com a opinião do outro, né? E muitas vezes a gente acaba aceitando o que nós de fato não queremos. Então é importante que eu saiba como dizer esse não, né? Que eu saiba analisar também a opinião do outro sobre mim, né? Que eu saiba como dizer, que o outro também busque entender, né? O que eu estou falando, o porquê que eu não aceitei. Olha, em um outro momento, hoje não dá, né? Eu sempre reforço que a gente precisa saber falar. É importante que eu saiba como falar. E aí, às vezes, tem a busca pela aceitação também, né? Muitas vezes a gente quer agradar, a gente faz muitas coisas, às vezes, na ideia de querer agradar, e aí, às vezes, a gente acaba aceitando algumas situações que não nos agrada, né? E às vezes é porque a gente só quer ter a aprovação do outro, né? Ou então, porque não, eu vou dizer não, e a pessoa vai me dizer por quê. Eu vou dizer o quê? O que eu vou dizer? Meu Deus, eu disse não para Débora, por quê? O que eu vou dizer? Né? Então, é esse medo de não saber justificar o não, muitas vezes é um dos motivos. E aí, ó, acreditamos erroneamente que não saber justificar um não significa que devemos dizer um sim. Ah, eu não sei dizer o não, né? Eu não sei justificar o meu não, então eu vou, né? Eu não tenho como justificar, né? Então, assim, haverá momentos em que não saberemos exatamente por que algo em particular não nos agrada. E isso não significa que nós devemos aceitá-lo. Ah, eu não sei por que eu não quero, mas eu não quero. Não vai me fazer bem. Ai, vamos para tal lugar. Não, mas eu não gosto daquele lugar. Às vezes você já foi uma, duas vezes, você não se sente bem, não gosta. E isso é algo que é particular meu, que não agrada. Às vezes eu não sei de fato por quê. Mas isso também não quer dizer que eu tenho que ir, que eu tenho que aceitar, que eu tenho que dizer o sim. Entendem? E aí, às vezes, a insegurança, né? Às vezes o medo de decepcionar o outro também. Às vezes a gente tem muito esse medo, né? De estar decepcionando alguém ou por estar se sentindo inseguro, né? E às vezes a gente diz, eu vou, dá certo, vamos. Você não vai sozinha não, né? Eu te acompanho. E aí, ó, quando não temos clareza sobre o que queremos, ou não nos aceitamos de alguma forma, né? Ficamos mais propensos a duvidar das coisas. E às vezes a gente duvida muito, não, eu vou, porque vai que, né? A pessoa vai falar de mim, ou então vai que a pessoa pensa que eu não sei fazer, ou que eu não sei ajudar, ou que eu não vou saber contribuir, ou que eu não sei onde é o local, ou que eu não conheço, né? Então, muitas vezes, esses são os pontos de fato, por a gente dizer um sim, querendo dizer um não. Bom, e aí, né, pra gente ir fechando, eu trouxe esse pensamento do Força das Palavras, que ele fala, ó, a assertividade, ela serve para despertar, nunca para desrespeitar. E nós estamos cá para inspirar, nunca para pisar. Então, que sejamos inspiração, né? Nós já somos espelho para o outro. Muita gente está observando a gente aí, né? Tá vendo as nossas ações, tá vendo a forma como a gente fala, como a gente escuta, como a gente desenvolve a nossa comunicação. Então, que nós possamos seguir sendo inspiração para o outro, que nós possamos seguir sendo assertivos na nossa fala, com clareza, com objetividade, com respeito, sendo acolhida, sabendo ouvir, buscando compreender o que o outro está trazendo para a gente, tá? Então, que sejamos essa inspiração, né? E que trabalhemos sempre esse respeito, né? Essa empatia, essa acolhida com o outro, tá bom? E aqui eu finalizo, né, a minha apresentação para vocês. Agradeço muito, muito obrigada. São as minhas referências, né? Muito obrigada aí pela troca, pelo momento. Eu espero ter contribuído aí com vocês hoje.
tá bom?